Povo de Deus, abra a Bíblia no Salmo 114. Quero convidar você a olhar para esse salmo e a gente procurar enxergar o Deus tremendo que nós temos. Deus é tremendo. Salmo 114. Eu leio na Nova Versão Transformadora, NVT. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu. E as águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu, ó Mar Vermelho, para que se abrisse? O que aconteceu, ó Rio Jordão, para que recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Essa é a palavra de Deus. Você já se viu precisando de libertação, seja em sonho ou na vida real? Já precisou de escape ou de libertação? Deus é libertador. E como libertador, a Bíblia nos ensina, Deus tem prazer em intervir nos assuntos deste que é o nosso mundo. E Deus tem o prazer de intervir neste mundo para resgatar o povo dele da pior de todas as perdições, a perdição do pecado. Deus tem prazer em intervir neste mundo para libertar o povo dele dos perigos da vida e da morte. Deus tem prazer em intervir neste mundo para soltar o seu povo das correntes e das dores, inclusive das memórias do passado. Muita gente vive sob a sombra do passado. Memórias que escravizam talvez você. Memórias dolorosas, lembranças de abusos, de algo que você jamais deveria ter feito e fez. Sempre que se lembra disso, isso te envergonha profundamente e isso te escraviza. Deus tem prazer em soltar seus filhos das correntes de dores, seja do sofrimento presente, seja do sofrimento que as memórias nos trazem tantas vezes. A Bíblia ensina que, sendo a vontade de Deus, o Senhor vem em auxílio. Sempre Deus vem no tempo dele, do modo perfeito que Ele mesmo estipula. E Ele vem assim para agir em favor dos que Ele irá resgatar e também em favor daqueles que Ele já resgatou. Deus abre caminhos quando, humanamente falando, não há como escapar
Deus quebra correntes que, humanamente falando, são impossíveis de serem rompidas. De fato, meu povo, quando Deus liberta os filhos dele, como vai dizer a palavra de Deus, Deus abre uma porta que ninguém pode fechar, tirando os filhos dele da situação difícil, seja qual for ela. E uma vez libertados por este Deus que é tremendo, Deus vai adiante de nós, Deus vai adiante dos libertados, Deus vai conduzindo eles na segurança da boa vontade de Deus. Deus vai conduzindo esses que Ele liberta sob as asas da providência de Deus. E a Bíblia mostra de capa a capa que obstáculo algum é grande demais para Deus superar. Inimigo algum é grande demais para Deus derrotar. Sofrimento algum é grande demais para Deus aliviar ou eliminar. E você sabe disso. Tantas vezes a ideia de uma jornada difícil é mais dolorosa do que o momento em si, quando você atravessa o vale. Não é verdade? Quantas vezes você sofreu tanto por antecipação, mas quando o momento chegou, não é que foi fácil, mas é que foi muito mais fácil do que você imaginou. Por que é assim? Porque sofrimento algum é grande demais para Deus aliviar, ou para Deus eliminar. A Bíblia mostra que Deus é o Deus dos novos começos. A Bíblia mostra que nosso Deus é o Deus que liberta o povo dele do cativeiro, seja o cativeiro do pecado, seja o cativeiro do sofrimento, seja o cativeiro das memórias do passado, seja o que for. Deus pode, e quando Ele quer, Ele liberta os filhos dele de tudo o que os aprisiona, inclusive da sombra do passado. A mensagem da libertação divina, ela aparece em alto e bom som aqui no Salmo 114, que a gente leu. O Salmo 114 é um hino que recorda duas experiências de êxodo, de saída, de libertação, nas quais Deus, primeiro, abriu o Mar Vermelho, conforme se lê em Êxodo 14, e em segundo lugar, Deus abriu o Rio Jordão, como se lê em Josué capítulo 3. E esse cântico de celebração, que é o Salmo 114, ele traz os feitos poderosos de Deus ao libertar Israel da escravidão no Egito. E não apenas libertar Israel do Egito, mas Deus também removendo todos os obstáculos diante do povo, até o povo entrar em Canaã, a terra prometida. Tal história está aqui no Salmo 114, resumida, encapsulada. Mas ela está aqui para ensinar em linguagem poética, através das águas do Mar Vermelho, através das águas do Rio Jordão, mostrando para nós essas águas se abrindo para a passagem do povo de Deus em terra seca. Esse salmo está aqui para ensinar que, agindo Deus, ninguém impedirá. Nós temos no Salmo 114, portanto, um memorial para que todos os crentes sejam lembrados de que Deus liberta o povo dele do pecado, Deus liberta o povo dele do sofrimento, Deus liberta o povo dele do passado, seja qual for o seu passado. Deus abre uma saída. Deus liberta o povo da sombra do vale da morte e coloca o povo dele para andar de fé em fé sob a sombra da cruz de Cristo.
Porque se há uma sombra debaixo da qual nós devemos andar, não é a sombra do medo, não é a sombra da vergonha, não é a sombra do passado, não. A única sombra sob a qual nós somos chamados a andar é a sombra da cruz, a sombra das asas do Deus soberano e todo-poderoso. A Bíblia ensina que quando parece não haver maneira de escapar, Deus vem em socorro, sempre Ele vem em socorro para libertar. Agora veja o seguinte, em todo esse salmo, o que o salmista deseja é o seguinte: qualquer que seja o seu assombro, qualquer que seja o seu medo ou pavor, sua delícia ou sua dor, pense no seu maior medo. Qual é o seu maior medo? O que vem à memória? Que descubram seu passado? Medo de ter medo? Medo de não conseguir ver seus filhos criados? Qual é o seu maior medo? Não ver filhos convertidos, ver seus filhos voltar para o pecado e para o lamaçal de destruição? Qual é o seu maior assombro? Medo de ficar viúvo? Medo de ver um filho morrer? Qual é o seu maior medo? Seja medo ou pavor, seja delícia ou dor, seja o que for. Este salmo ensina que você tem que trocar esse assombro pelo assombro com a providência e o poder de Deus, porque esse é o único assombro que deve ocupar seu coração, o assombro com o poder de Deus, o assombro com a providência de Deus. Afinal, como ficará claro aqui, Deus é tremendo. Olha o que diz o versículo 7, foi por isso que eu dei o título desta mensagem, Deus é tremendo. Olha o que diz o verso 7, estremeça, ó terra. Estremeça não de medo do que quer que for. Estremeça, assombre-se, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Essa expressão nos Salmos, ela é tremenda. E se não me falha a memória, eu já preguei uma série de, se não me engano, 3 mensagens aqui, apenas sobre esta expressão, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Por que não Deus de Abraão? Deus é Deus de Abraão. Por que não de Isaac? Deus é Deus de Isaac. Por que Deus de Jacó? Por causa de toda a história envolvida com a vida de Jacó, sobretudo o processo de santificação de Jacó. Aquele que começa como usurpador e trapaceiro e termina como o grande homem que toma seu Deus como seu pastor. Assombre-se, portanto, ó crente, estremeça, ó terra, não por causa do medo do seu passado, do medo de sofrer, do medo de perder. Estremeça na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Deus é tremendo. A pergunta, portanto, é esta: de que modo Deus se revela tremendo aqui no Salmo 114? De 3 formas. Deus é tremendo em seu propósito, Deus é tremendo em seu poder, Deus é tremendo em sua providência. Deus é tremendo em seu propósito, versos 1 e 2. Deus é tremendo em seu poder, versos 3 a 5. Deus é tremendo em sua providência, versos 7 e 8. Veja comigo, primeiro, Deus é tremendo em seu propósito. Leia os versos 1 e 2 de novo comigo, acompanhe a sua Bíblia. Quando o povo de Israel saiu do Egito,
Eram escravos no Egito, precisavam de libertação do Egito. Talvez como você está esta noite, escravo de alguma coisa, de um medo, de um vício, escravo do seu pecado. E você é tão desgraçadamente escravo do seu pecado que sua mente não consegue descansar. Porque deixá-la descansar é se lembrar do seu pecado. E aí você fica rolando zap zap. Rolando reels de Instagram, de Facebook. Sua mente não para. Você não consegue. A Bíblia diz aqui que quando o povo de Israel saiu desta escravidão do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, ou deixou aquela terra cheia de um povo de língua estranha, porque é exatamente isso que significa. Eles viveram no meio de um povo que eles precisaram aprender a língua, eles não entendiam o que aquele povo dizia. Cris e eu moramos 4 anos nos Estados Unidos e lá nós aprendemos o inglês. E até aprender o inglês, quem morou fora, quem teve que aprender outro idioma fora de seu próprio país, sabe o que eu vou dizer. É absolutamente cansativo. Você chega no final do dia drenado de suas forças, porque você entende nada do que está sendo dito ao redor. E você faz um esforço danado para entender. Drena as energias. Você deita cansado. E você não sabe por quê. Porque você ouve vozes, línguas estranhas, e você não entende. Esse povo era escravo disso. Deus está mostrando o propósito dele em nos salvar. Mas para ele mostrar o propósito dele em nos salvar, ele descreve primeiro o estado de perdição. Do que é que você precisa ser salvo? É isso que o verso 1 está dizendo. Você tem que ser salvo do Egito. Egito, Babilônia, na Bíblia, são metáforas de escravidão, de mundo perdido, de mundo caído. Mundo este que não fala a sua língua. Mundo este que odeia a sua língua. Deus precisa te resgatar disso. Israel, no tempo de José e do pai dele, Jacó, desceu, no tempo de José e Jacó, melhor dizendo, Israel desceu ao Egito debaixo dos favores de Faraó. Mas com o passar do tempo, a memória dos patriarcas foi esquecida, o povo passou a ser oprimido, muito além de trabalhos forçados, houve até infanticídio, para que se impedissem o crescimento do povo hebreu. Os hebreus oprimidos, o que eles fizeram? Primeiro, tomaram consciência de que estavam oprimidos, exatamente como o filho pródigo, quando cai em si. Ele disse, meu Deus, o filho pródigo, quando eu estava na casa de meu pai, eu comia muito melhor. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui, no meu Egito. No caso do filho pródigo, o chiqueiro. Tem muita gente que se diz crente vivendo em chiqueiro. Vivendo em pecado. E aí, esse povo, ele cai em si, eles se veem oprimidos no Egito, eles clamam a Deus, Deus vê a aflição deles, Deus ouve o clamor deles, Deus desce para libertá-los do Egito. Então, com mão forte, mão poderosa, o Senhor tirou o povo dele da terra da servidão. Esse povo, os opressores, os capatazes cruéis, tinham uma língua estranha, ininteligível para Israel. E aí o povo teve que aprender esse idioma.
Porque se eles não aprendessem o idioma, eles não entenderiam o que seus senhores estavam exigindo deles, e se eles não entendessem, eles não fariam, e se não fizessem o que estavam sendo mandado, apanhariam. Eles tiveram que aprender a língua para conseguir cumprir ordens injustas, desumanas. Nas palavras de Spurgeon, a língua de capatazes estrangeiros jamais é como música para os ouvidos de um exilado do Senhor. Mas é triste, sabe o que é triste? É que muitos ditos crentes não apenas entendem a língua estrangeira desse mundo, mas são fluentes nela. Vivem igualzinho o mundo, com um verniz de moralidade. Trai a mulher, manda mensagem para a mulher dos outros, trai o marido, vive de pornografia, seduz e encanta as menininhas, depois dá no pé, está namorando crente, trai namorada, inventa narrativas, inventa história. Você entra no WhatsApp de um crente hoje em dia, é arriscado você, se não soubesse que era de um, entre aspas, crente, você achar que era um pagão. Por quê? Porque estão fluentes na língua do Egito. Estão sentados, como estiveram depois desse cativeiro, quando Israel foi para a Babilônia, estão sentados às margens dos rios da Babilônia, mas não sentem tristeza, como descrito no Salmo 137, de 1 a 4, quando no outro cativeiro, séculos depois, o povo de Israel preso na Babilônia, eles estavam chorando às margens dos rios da Babilônia, porque eles eram obrigados a cantar, a tocar, e eles diziam: como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? E tem crente que não hesita. Canta as músicas do pecado. Absolutamente perdido. Gente assim vai chegar no céu e vai ouvir do Senhor palavras de Jesus: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você que praticou a iniquidade, eu não te conheço. Mas Senhor, eu orei, eu profetizei, eu curei. Sim, eu sei. Fui eu que agi. Afinal, meu nome estava sendo invocado. Mas salvo você nunca foi. E você sabe disso. E sabe por que você sabe disso? Porque você era fluente na língua do Egito. Você era fluente na língua dos babilônios. Você cantava e sambava e se alegrava na roda dos escarnecedores. Você não se sentia um pouquinho sequer constrangido com o pecado, nem um pouco. Fazia igual eles, vivia como eles. É disso que Deus liberta Israel quando os tira do Egito, quando os tira anos depois da Babilônia. É óbvio, gente, que o crente sempre vai se sentir desconfortável na casa do Egito e na Babilônia. Porque a casa do Egito, a casa da Babilônia representam o mundo, a escravidão dos pecados, sob o jugo das forças do mal, conforme a gente lê em Efésios 2. Abra a Bíblia em Efésios 2, verso 1. O que Paulo vai descrever aqui é a maneira de Paulo descrever a libertação dos crentes. Guardadas as proporções, o tipo de libertação que Deus ofereceu a Israel quando os tirou do Egito e depois da Babilônia, séculos depois. Paulo diz:
vocês que são crentes, verdadeiramente crentes, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência. Mortos por causa da desobediência. Sabe o que é curioso? Quem está morto no pecado não acha que está morto, porque se sente muito vivo, obrigado. Vivo para as sensações do mundo, vivo para os prazeres do mundo. Como é que eu posso estar morto se eu sinto prazer? A prova de que você está morto é que você não sente prazer em Deus e por Deus. Mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Muitos pecados pressupõem alguma vida. Mas a vida no pecado, nos quais vocês costumavam viver, não é que vocês pecavam de vez em quando, não, vocês fizeram morada no pecado, como o resto do mundo. Mal vocês sabiam que vocês obedeciam ao diabo, viviam como o diabo gosta. Porque o diabo é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, se recusam a dizer não para o pecado. E Paulo diz, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações da nossa natureza humana, as inclinações da natureza humana. E é por isso que nós éramos, por natureza, em nosso estado natural, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Vida que coloca em você, talvez pela primeira vez, o prazer por Deus. É pela graça que vocês são salvos, pois Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Cristo nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Deus é tremendo em seu propósito. Deus é tremendo em seu propósito de salvar. De volta ao Salmo 114, é exatamente isto o que o salmista está dizendo no verso 1, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando eles foram libertados do príncipe deste mundo, das inclinações do coração, quando eles foram resgatados dos prazeres do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra cheia de um povo de língua estranha, estranha para você, não é seu lugar. A maior tristeza de quem sai para morar no exterior é a seguinte: eu sei, por experiência própria e por ouvir tantos testemunhos. Você sai do Brasil e vai tentar ganhar a vida nos Estados Unidos, por exemplo. Hoje já não é mais como foi, mas muitos ainda tentam. Seja lá, seja na Europa, chegar lá é língua estranha, não é sua terra, não é seu país, até que você acostuma. Ganha dinheiro, alguns ganharam muito. Sabe qual é a tragédia? Eles sabem que aquela não é a terra deles, eles não se sentem lá como sendo deles. E eles jamais conseguem voltar para cá, que é a terra deles. E sofrem. Por isso que eu sempre digo para quem pede minha opinião, pastor, o que o senhor acha? Eu falo, esteja preparado, esteja preparada para viver no limbo. Sem canto, porque lá nunca será sua terra, e você jamais conseguirá viver de novo na sua terra, que é o Brasil. Deus te resgata disso, dessa vida, que não é para ser a sua vida, te resgata do pecado, te resgata do mundo, te resgata das inclinações pecaminosas, te resgata do Egito, te resgata de Satanás.
Em Colossenses 1, de 13 a 14, Paulo diz que Deus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Foi isso que Deus fez com Israel e faz com seu povo hoje, a igreja. Agora, onde está o tremendo nisso? Porque já seria tremendo bastante a salvação, não seria? Seria tremendo bastante você ser resgatada de um vício que você tenta e nunca consegue, até que um dia Deus te resgata do vício. Deus te resgata do seu pecado, Deus liberta você dos medos, Deus liberta você dos traumas do passado, Deus resgata você da sombra do passado. Isso em si já é tremendo bastante, ou não é? Até hoje eu faço questão de andar no escuro, livre do medo de escuro, porque eu tinha muito medo de escuro, minha mãe pôs medo em mim, eu tinha medo de assombração. E como o medo faz você sentir e ver coisas, quantas vezes no barracão aqui no setor Coimbra, depois lá na casa da Rua Rio Verde, número 1104, morando, eu ia de noite na cozinha e eu sentia até mão puxando meu cabelo. Um dia eu deitado debaixo de coberta grossa, aquelas cobertas sapeca nigrim, lembra daquilo? E deitado naquele calor, cabeça coberta, junto com a minha mãe, aí eu escutei, eu tinha uma monareta cujo cilim tinha mola, o banco. Eu escutei a assombração sentando. Falei, mãezinho. A assombração sentou na bicicleta lá. Para com isso, menino, você está me passando medo. Mas eu já estava morrendo de medo. Até hoje. Faço questão, às vezes, de esquecer o copo na cozinha. Aí eu levanto e ando pela casa, no escuro. Orgulhoso, eu não tenho medo do escuro, eu fui liberto disso. É bobo para você. Mas como é libertador saber que você pode andar no escuro. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. É tremendo bastante ser libertado, mas Deus não apenas nos liberta. Olha o que Ele faz. Salmo 114, verso 2. Ele nos libertou e fez a terra de Judá se tornou o santuário de Deus. E Israel se tornou o seu reino, o seu domínio. Qual é o propósito de Deus em te salvar? Glorificar o nome dEle, libertando você do Egito, mas não apenas te libertando do pecado, tornando você santuário em que Deus habita. Isso é tremendo. Tornando você reino dEle, sobre quem Ele tem domínio. É tremendo o propósito de Deus na nossa salvação. Deus nos salva para fazer de nós adoradores. A primeira frase do verso 2, o santuário de Deus, nós nos tornamos adoradores. E para nós nos tornarmos o domínio de Deus, Ele é rei sobre nós. Isso é tremendo, gente. Porque agora finalmente você tem um rei justo sobre a sua vida. Não reina mais sobre a sua vida o pecado, o diabo, o mundo, suas inclinações, seus desejos desgraçados. Você tem a capacidade, pelo poder do Espírito, de dizer não. Há um Senhor soberano sobre mim, e esse Senhor não são meus desejos, não é mais o diabo, não é o mundo que me cerca, não é o que os meus amigos fazem. O domínio que impera sobre mim é o do próprio Deus, pela sua lei, pela sua palavra. É tremendo o propósito de Deus na sua salvação. Ele faz de você um lugar para Ele habitar, como depois Jesus vai dizer, o Pai e eu viremos
e faremos morada em vocês. Não foi isso? Esse é o propósito tremendo de Deus em libertar você, fazer de você um servo obediente e um adorador exultante. Deus é tremendo em seu propósito. Liberta você do seu pior medo, do seu maior pavor, das inclinações pecaminosas que te fazem voltar de novo e de novo para a lavagem do pecado, para o mau cheiro do pecado. E sabe o que é pior sobre o mau cheiro do pecado? Você não sente, você acostuma com ele. É igual quem fuma. A pessoa nem sente mais o cheiro do cigarro, por mais que chupe bala house. Mas quem chega perto sabe, é fumante. Você conhece às vezes pelo som da voz mais rouca, a cor dos dentes mais amarelos, o odor da boca. Ele não sente mais, ela não sente mais, a roupa fica com cheiro de cigarro. Na minha sala, depois da reforma, ficou um cano de esgoto mal ajustado e o fedor que saía estava entrando na minha sala. Aí um dia eu entrei e estava fedendo pum. Falei, quem soltou pum na minha sala? E fiquei. E aquele fedor, e aquele fedor. Por fim eu acostumei. Todo mundo que entrava na sala, pastor, que mau cheiro é esse? Eu falei, eu não estou sentindo. E eu não soltei pum. Porque eu estava pensando, eu não sentia mais. Aí o Vinícius entrou e falou, deve ter rato morto aqui dentro. Eu falei, só pode, porque eu não soltei pum. Aí fomos fuçar, a Andréia com o nariz dela, descobrimos o cano. Estava entrando, passando pela janela que só está revestida. E eu, no primeiro momento que eu entrei na sala, eu senti, e depois não mais. Dias se passaram e eu estava acostumado com o fedor de esgoto. O pecado faz isso. E Deus te liberta disso. Deus te dá sensibilidade, você se torna um adorador exultante, você se torna um servo obediente. Deus governa você pela palavra dele e Deus, pelo Espírito, faz você o adorá-lo em espírito, com todas as suas afeições e em verdade, com base na palavra de Deus. É por isso que eu digo sempre, se não te dá prazer reunir com os crentes para cantar, você precisa de um check-up espiritual. É como alguém que começa a sentir algum sintoma no corpo e não investiga a doença. E geralmente a falta de apetite para ler a Bíblia, escute bem, não deixe isso entrar num ouvido e sair do outro. A sua falta de vontade de ler a Bíblia, a sua falta de vontade de estar com o povo de Deus na igreja, pode ser indício de que você nunca foi salvo. Pergunta qualquer pediatra, a criança que está sem fome é porque ela está doente, tem algo errado. E não venha me dizer que crente, que não sente vontade de ler a Bíblia, não sente desejo de estar na comunhão da igreja, que ele é crente de verdade. Não venha dizer isso, tem algo errado, no mínimo, algo muito errado com você. Porque quando Deus te salva, Ele te salva para reger você pela palavra dEle. E você tem amor e prazer na palavra dEle. Ele te salva para exercer domínio. Você é reino dEle. Ele te salva para você adorá-lo. Êxodo 20, verso 2, eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou do Egito, onde você era escravo. E libertou para quê? Com qual propósito? Olha o que está em Êxodo 19, 5. Agora
se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Pois toda a terra me pertence, mas vocês serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Deus é tremendo, Ele salva você para você se tornar reino dEle, sacerdote dEle, nação santa, que não vive mais como os egípcios ou babilônios. Pedro pegou essa ideia em 1 de Pedro 2, de 9 a 10, quando ele diz que nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Esse é o propósito de Deus em nos salvar. Fazer de nós intercessores, porque é isto que significa ser sacerdotes hoje. Intercessores. Porque o sumo sacerdote já morreu por nós. Significa também que você tem acesso direto, você não precisa de um sacerdote para intermediar por você, você tem acesso direto, isso é privilégio. Você ora, Deus te salva para fazer de você uma pessoa santa, uma propriedade exclusiva dEle. Para você poder dizer, usando a linguagem de Cântico dos Cânticos de Salomão, eu sou do meu Deus amado, e o meu Deus amado é meu. E assim, continua Pedro, ele vai dizer, vocês poderão mostrar às pessoas como é admirável o Deus que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como é admirável o Deus que te arrancou do Egito. Antes, 1 Pedro 2,10, antes vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Paulo faz eco com isso, Efésios 2,19, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Esse é o propósito de Deus em te salvar, fazer de você membro da família dEle. Deus é tremendo em seu propósito. Segundo, Deus é tremendo em seu poder. Salmo 114, versos 3 e 4. O Mar Vermelho viu o povo que tinha saído do Egito pela mão forte do Senhor. O Mar Vermelho viu o povo chegando e se abriu. Sabe a porta automática do shopping? E as águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Ou seja, é a linguagem poética para descrever que Deus mexeu em toda a geopolítica de Canaã. Ele chacoalhou as terras, arrancando os inimigos de Israel e entregando a terra para o povo de Deus. É uma linguagem poética isso aqui. Deus já havia chacoalhado o Monte Sinai, quando da entrega da lei, e Deus chacoalhou Canaã para entregá-la como herança àqueles que Deus libertou do Egito. Esse é o poder tremendo de Deus. Não existe barreiras entre você e o plano que Deus tem para a sua vida, entre você e a sua chegada no céu. Não existe barreiras, Ele chacoalha, Ele abre mares e rios, e chacoalha montanhas, e faz você atravessar. E agora as perguntas que são feitas nos versos 5 e 6 são perguntas retóricas, ou seja, você ouve a pergunta e sabe qual é a resposta. O que aconteceu ao Mar Vermelho para que se abrisse? A resposta está no verso 7, o Deus de Jacó abriu o Mar Vermelho. O que aconteceu ao Rio Jordão para que você recuasse? O Deus de Jacó fez o Rio Jordão recuar.
Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? O Deus de Jacó os fez assim saltar. Spurgeon, com a imaginação tão iluminada de que ele era dotado, o príncipe dos pregadores, comentando este salmo, ele escreveu assim: o mar dividido pelo qual Israel caminhou como se fosse terra seca, o Jordão aprisionado no seu curso, os penhascos de granito do Sinai tremendo na sua base, tudo isso revelou o poder de Deus em relação à natureza, bem como sua graça em relação ao seu povo. E Spurgeon complementa: as convulsões da natureza que acompanharam o êxodo fora como as convulsões do parto do povo israelita. Nascia uma nação de uma só vez. Spurgeon olha para essas convulsões do mar e do rio e das montanhas e diz: é Deus trazendo à luz seu povo. Deus é poderoso para trazer à luz seu povo. Esse mesmo poder foi demonstrado para salvar e libertar o pecador. O mesmo poder demonstrado para a libertação de Israel do Egito foi demonstrado quando da morte e da ressurreição de Jesus. Você se lembra? Mateus 27, 50. Então Jesus clamou em alta voz quando estava morrendo na cruz. Clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito, morreu. Deus soberano sobre a morte, o Filho soberano sobre a própria morte. A morte não veio buscar Jesus, Jesus se entregou à morte. Isso faz toda a diferença. E naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, a terra estremeceu, rochas se partiram, sepulturas se abriram, muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. É muito poder, gente, é muito poder. E quando Jesus ressuscitou? Mateus 28, verso 1, depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Deus é tremendo em seu poder. Deus é tremendo em seus propósitos. E o propósito de Deus se vale do poder de Deus para salvar e santificar um povo para si. Um povo que se torna adorador, um povo que se torna servo, um povo que é regido pela palavra de Deus, um povo que canta com exultação ao seu Deus. Olha como Isaías colocou em versos essa imagem maravilhosa, a de um Deus que é forte, um Deus que é poderoso para salvar, mas também para vingar o povo dele. Isaías 61, verso 1. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosra, com as roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de trajes reais, que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Por que suas roupas estão vermelhas, como se você tivesse pisado uvas? Pisei uvas sozinho no tanque de prensar, não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Em minha ira pisoteei meus adversários, seu sangue manchou minhas roupas. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los dos seus opressores. Deus é tremendo em seu propósito de salvar um povo
inserindo-nos na família dele, tornando-nos adoradores e servos obedientes. Ele é poderoso para fazer isto acontecer. Ele nos guarda de tropeçar e de cair, como a gente lê na carta de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, os seus últimos versículos. Judas vai dizer que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e de cair, e Ele é poderoso para nos apresentar imaculados com grande alegria diante do Senhor. Você precisa de poder, do poder de Deus para te salvar, para te santificar e para te levar para a glória. E o último, Deus é tremendo em sua providência. Salmo 114, versos 7 e 8, terminando o salmo: estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. O Deus que fez tudo isso, o Deus que libertou o povo com mão forte do Egito, o Deus que conduziu o povo, o Deus que guardou, preservou o povo, o Deus que puniu aqueles crentes mentirosos do deserto. Deus precisou punir uma geração inteira antes de deixar Israel entrar em Canaã. Tem muita gente no meio do povo de Deus que não é povo de Deus, ainda que tenha o nome no hall de membros. E isso é uma tragédia. É pelos frutos que você conhece um filho de Deus. Frutos de justiça, afeições santificadas. Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. O que mais ele faz pelo povo dele? O salmo termina dizendo: o Deus de Jacó transformou a rocha em açude de águas frescas. Sim, do rochedo, o Deus de Jacó fez nascer uma fonte de água. Veja que o salmista traduziu em poesia o momento em que Deus abriu o Mar Vermelho. O momento em que Deus fez tremer a terra no Monte Sinai. O momento em que Deus abriu também as águas do Jordão, permitindo aos israelitas que atravessassem terra seca e entrassem em Canaã. Ou seja, o salmista falou sobre quando a nação foi libertada do Egito, quando a nação foi formada pela lei de Moisés no Sinai, e quando a nação foi colocada na terra prometida, além do rio Jordão. E em tudo isso o salmista também recorda a experiência do povo no deserto, quando eles estavam com sede. Deus transformou a rocha em uma fonte de muitas águas. Deus é tremendo na providência dele. O que a gente aprende com essas experiências? Primeiro, a gente aprende sobre o propósito de Deus em salvar você para comunhão com Ele. Deus não salva você para te deixar largado. Escuta o que eu estou te dizendo. A Bíblia ensina isso. Deus não salva você para te largar largado. Tem muito crente vivendo assim. Não, eu sou de Deus, aleluia, eu e Deus é o que importa. Mas vive largado. Deus te salva e te coloca numa igreja. O corpo dele, uma expressão visível do corpo dele, a igreja local, para você prestar contas, sim, da maneira como você vive a sua vida. Tem que ser para a glória de Deus. Do contrário, a Bíblia no Novo Testamento não diria que você tem que se submeter aos seus líderes, aos seus pastores, aos seus presbíteros. O propósito de Deus em salvar você para a comunhão com Ele, para o serviço dEle, servindo os santos e servindo o Evangelho ao mundo. Esse é o propósito tremendo de Deus na sua salvação. Segundo, a gente aprende sobre o poder de Deus para salvar e santificar você. Você precisa do poder de Deus para abrir seus olhos, regenerar seu coração. Do contrário, você nunca vai se reconhecer pecador. Nunca. Você vai sempre se achar melhor do que os outros. Ou vai se justificar pelo erro dos outros.
E a Bíblia diz que a sua barra de medir nunca é os outros ou você mesmo. Sua barra de medir é Jesus Cristo. A lei de Deus que você não consegue cumprir. E que, portanto, te leva aos pés de Cristo, o único que cumpriu a lei de Deus. E você então se arrepende ali, aos pés dele, pede graça e misericórdia. E isso tudo você vai descobrindo depois, foi o poder de Deus me regenerando, me levando a Jesus. Esse poder que te salva é o poder que, pela graça, por meio da sua fé na Bíblia, centrada em Cristo, vai santificando você, vai fazendo morrer desejos pecaminosos e vai colocando em você desejos santos, desejos de estar com o povo de Deus. Eu fico encabulado com um homem cansado do trabalho, mas ele arruma uma hora para limpar a chuteira e ir para o campo jogar bola. Mas ele não arruma tempo para vir no culto de oração, para vir num mutirão, como a gente está chamando, para ajudar a arrumar a igreja. O sujeito acorda de madrugada e vai correr, e vai andar, e vai pedalar, e vai para a academia, e posta. No culto, não, eu estou cansado. Ô meu povo, não sou eu que julgo você. Seja honesto com seus desejos diante de Deus, seja honesto. Não seja hipócrita consigo mesmo. Você não deve satisfação alguma para mim da sua agenda. Mas eu temo que a forma como você emprega o seu tempo e o seu dinheiro estejam revelando que você é um crente meia boca. E crente meia boca é falso crente. Há de se ter no coração desejo para se estar no santuário de Deus, porque foi para isso que Deus nos salvou. Este salmo está dizendo isso. Desejo de estar com o povo de Deus, desejo de somar com a obra de Deus, desejo de ofertar, desejo de compartilhar, desejo de dizimar, desejo de estar com os crentes. Mas esse povo é tranqueira, você não é não? Você é gente boa, só gente boa? O poder de Deus para salvar você, o poder de Deus para santificar você pela obra de Cristo. E a gente aprende sobre a providência de Deus, removendo obstáculos, provendo para suas necessidades, enquanto Ele vai concluindo a obra de salvação que Ele começou na sua vida. Deus é tremendo. E o que Deus fará por você? O que Deus fará por você? Primeiro, Ele já fez. Deus não te deve nada. A única coisa que eu e você merecíamos, por natureza, é a condenação de Deus. Do mesmo modo que você se sente magoado, porque é errado, digamos, um filho ou uma filha que não são gratos por tudo que você fez por eles. Imagina o coração de Deus quando você só pede para Deus para você gastar de costas para Deus com os amiguinhos preferidos do pecado. De fato, nós merecemos a ira de Deus. Mas Deus, em graça, providenciou o seu Filho Jesus Cristo. Deus já fez por você. Cristo já está posto diante de você como sua única salvação. A única solução para a sua vida. Solução esta que, a partir dela, todas as outras coisas da sua vida vão se ajustando. Ademais, o Senhor, o que Ele vai fazer por você? Ele vai removendo todos os obstáculos. Às vezes Ele remove a sua saúde, seu vigor, porque tem muitos que usam da saúde e do vigor para o pecado. Isto não é dizer que todos enfermos
estão nesse sentido sendo tratados por Deus, mas às vezes Deus remove a saúde, às vezes Deus remove o dinheiro, obstáculos. De tempos em tempos é bom contar a história do pastor A.W. Criswell, da Primeira de Dallas, o saudoso A.W. Criswell. Lá, a Primeira de Dallas foi durante muitos anos a igreja batista mais rica dos Estados Unidos, senadores, petroleiros, só gente milionária, multimilionária. Um dia chegou um desses grandes e chamou Criswell, o pastor dele, e falou: pastor, eu posso cuidar das suas finanças? Pode. Era um homem de confiança. Ele fez prosperar com o pouco que Criswell ganhava. Mas enfim, a história é outra. Um dia, um petroleiro entrou na sala. Marcou um horário com o pastor. Pastor, eu estou aqui porque quando eu comecei a vida, lá pobrezinho, dar 10% de $50 era muito fácil. Depois eu passei a ganhar $500, continuou sendo fácil. Dizimar em cima de $5.000 era fácil. O senhor sabe, hoje eu construí um patrimônio multimilionário, e como é difícil dar 10%. Não, vamos orar. Joelha, vamos orar. Pôs a mão na cabeça e falou assim: Deus, remove a riqueza desse irmão. O que é isso, pastor? Mas é claro. Ô crentes, vamos ser honestos. A gente poderia dar muito mais do que a gente tem, ou costuma dar. E Deus vai removendo caminhos, coisas do seu caminho, vai removendo inimigos, vai removendo enfermidades. Às vezes Ele remove saúde, mas às vezes Ele remove enfermidade, às vezes Ele remove riqueza, mas às vezes Ele remove a pobreza, às vezes Ele remove a alegria, mas às vezes Ele remove a tristeza. Por quê? Deus jamais deixará qualquer coisa no seu caminho que atrapalhe você a chegar na terra prometida, que é o céu. A obra que o Senhor vai completar na sua vida, a obra de Filipenses 1:6, que Paulo diz: eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Essa obra é a de salvação, não é a reforma da sua casa, não é essa obra. Então imagine quão desesperados estavam os israelitas em face do Mar Vermelho, os egípcios atrás deles, desertos e montanhas ao redor. E a Bíblia diz que o mar se abriu. E eles passaram, pisando como em terra seca. Depois, a terra de Canaã diante deles, mas o Jordão ali atrapalhando. Deus então seca as águas do Jordão e eles atravessam. E durante a peregrinação do deserto, sede. E Deus provendo. Às vezes Deus abre mar e rio, e depois remove os obstáculos, as colinas, as montanhas. E Deus faz essas coisas pularem e fugirem como animais assustados diante dos seus olhos. Mas Deus também é mestre em transformar obstáculos em bênçãos. Veja, às vezes Ele não vai remover a pedra, mas Ele vai dizer para você: fale com a pedra, e dela jorrará água. Às vezes Deus remove pedra, mas às vezes Ele não remove pedra. Mas sabe o que Ele faz com a pedra? Ele transforma a rocha em açude, faz do rochedo nascer uma fonte de água. Esse é seu Deus. Ele é tremendo. E Deus vai então, às vezes, transformar sua enfermidade numa fonte de bênção. Ele vai usar sua pobreza ou a sua riqueza numa fonte de bênção. Porque é isto que Ele quer. Seja o que for na sua vida, Ele quer que sirva como fonte de bênção.
Porque o melhor e o mais impossível Ele já fez. Deus já providenciou que poderosamente se cumprisse o plano eterno dEle, salvar você em Jesus Cristo, tornando você família dEle. Deus é tremendo. Ele já é seu Deus? Você já se arrependeu do seu pecado? Creu nele como seu Salvador único? Sim, pastor, eu sou crente, faz tempo, hein? Tá bom, então outra pergunta. O que os seus apetites revelam sobre essa fé que você diz ter? Você tem vontade de ler a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você tem vontade de estar com a igreja, o povo de Deus, ou só com os programas da igreja? Uma das coisas mais tristes para mim, desde quando eu comecei a ser crente nessa igreja, 30 anos atrás, era ver que tinha pessoas que tinham mais alegria em vir brigar nessa quadra de esporte do que estar num culto de oração. Eu era novo crente, eu vim do mundo, e vi pancadaria aqui, vi histórias aqui, que Deus me defenda. Se eu fosse o pastor Edir, eu teria fechado a quadra. Crentes que têm muito mais prazer nisso, em brigar numa quadra de futebol, porque não gosta de perder, do que ceder em amor para ganhar o irmão. O que seus apetites revelam de você que se diz ser crente? O que eles revelam? Honestamente, não é para mim que você tem que responder. É a sua alma que está em jogo. Porque você pode estar muito bem enganado naquilo que você chama de salvação, de conversão. Porque o propósito da salvação é fazer de você sacerdote, gente santa, adorador, servo, que tem prazer em estar com o povo de Deus, não importa o lugar. Faça um exame hoje à noite. Arrependa-se, creia. Deus é tremendo. E se Ele não se tornar esse Deus tremendo para você, você um dia vai encará-lo como juiz. E como eu oro para que você não seja daqueles que vão ouvir, eu não te conheço. Que Deus te livre disso, que Deus me livre disso. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Mostra-nos que mais importante do que MCM, união de homens, embaixadores e mensageiras, quadra de esporte, é viver na comunhão do teu povo na igreja, no culto público, e a partir dele, quantas pessoas enganadas, fazendo de uniões de departamentos e de ministérios a sua salvação. Não haja entre nós, nesta igreja, crentes dessa espécie. Haja entre nós um povo dedicado ao Senhor, que te ama, que te deseja, que te busca, porque entende que o propósito tremendo do Senhor foi nos salvar da ira e do pecado, para fazer de nós adoradores e servos, que tem prazer em te obedecer, se alegra em te adorar. Abra os nossos olhos para saber que o Senhor é tremendo em poder para nos salvar e santificar. O Senhor é tremendo em providência, às vezes removendo as pedras, às vezes tornando elas fonte de águas vivas para nós. Revelando através dos obstáculos, que o Senhor às vezes não remove, mas revelando Jesus Cristo glorioso para nós. Ele que é a nossa fonte de água viva. Ó Deus, pega essa palavra hoje à noite e que ela encontre morada no coração de todos quantos me ouvem.
salve o pecador, santifique o crente, satisfaça-nos em Jesus. É no nome dele que eu oro, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe com graça e paz.